Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo podcast do Cine7. Agora para ficar, a gente já fez várias vezes, parou um pouquinho, mas agora vai. Toda quarta-feira, sempre a partir das 19 horas, horário de Brasília, você pode encontrar os nossos podcasts nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, SoundCloud e também no YouTube. Você pode nos ver, aliás, no YouTube, que tem uma programação de segunda a sexta-feira falando de Oscar, e às quartas-feiras agora essa novidade vai falar sobre tudo. Hoje a gente vai falar sobre cinema na pandemia, o que a gente tem assistido, mas antes disso eu vou apresentar os convidados de hoje para vocês. São todos integrantes da equipe do Cine7. Eu começo com a Camila Henriques. Camila, obrigado. A Camila é sempre, aliás, uma entusiasta da gente fazer os podcasts, ela fica ali, porque ela é uma podcaster profissional, ela teve... É profissional sim, ela é modesta, mas é profissional, tanto é que ela tem um projeto muito legal com outras duas críticas de cinema incríveis do Brasil, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Seja bem-vinda, Camila. Olá, gente, obrigada pelo... Na verdade, assim, obrigada por, de novo, investir nisso, Caio, porque, enfim, a gente teve várias tentativas, mas agora vai, assim, eu estou sentindo que agora vai. E, como você falou, né, eu sou da equipe do Cine7 e eu faço parte do coletivo Elviras, junto com a Pamela, a Suzy, que também são do site. A Pamela está aqui hoje, inclusive, no podcast. E eu faço parte do podcast das Biscoiteiras. A gente criou esse projeto no início do ano, na verdade no final do ano passado, e ele começou a ir ao ar em janeiro, e a gente acompanhou toda a temporada de premiações até chegar no Oscar, que foi em abril esse ano. Então a gente aproveitou, assim, conseguiu ver tudo com calma, até que nas últimas semanas não teve tanta calma, porque a gente resolveu fazer um podcast por dia, falando de cada categoria. O Caio, inclusive, participou. Não aguento mais ouvir falar naqueles filmes, por mais que eu tenha gostado de muitos deles, eu acho que foi uma boa temporada, assim, em termos de filmes. Mas a gente está agora descansando um pouco para voltar numa segunda temporada com podcast. Eu, a Carissa Vieira e a Larissa Padron, e inclusive a Larissa também do Elviras. E eu tenho outro projeto de podcast junto com meu namorado, João Bosco, que é editor do Biscoiteiras, inclusive, que a gente está assistindo episódio por episódio de Dawson's Creek, fazendo um episódio de podcast comentando cada capítulo, cada episódio, e o projeto se chama Laguinho da Joey. E o engraçado é que eu já assisti umas 5 ou 6 vezes a série, minha série preferida, e ele nunca assistiu. Então é aquela coisa assim de dois olhares bem diferentes, né? Inclusive assim, por também ser um homem ou uma mulher, né? E um homem cis, hétero, enfim, mulher cis, hétero, enfim. E aí a gente tá se encontrando assim nessa, e tá bem engraçado. Acho que vocês vão gostar, espero, né? São quantas temporadas, Dawson's Creek? São 6 temporadas, centenas de episódios, mas enfim, vamos lá. Tem gente que tá fazendo podcast assim de Friends, que é muito mais, né? Então. Porque era naquela época que as temporadas eram bem mais extensas do que são hoje em dia. Sim, né? Mais de 20 episódios, e enfim, né? Eu agora tá na Netflix, né? Eu tenho tudo em DVD, assim, então eu já vi muitas vezes mesmo, desde os anos 90. Mais uma. E uma pergunta antes de eu passar para a Pamela, e a Pamela já responde também na carona. Tá vacinada? Sim, vacinadíssima, junto com a turma dos 32 anos, que foi semana passada. Olha aí, já tá bem. Pamela, você está vacinada, e obrigado até já dizer, porque a Pamela foi quem manteve os podcasts nesse ano do Cine7. Queria que você falasse sobre o que foi esses podcasts e, é claro, da vacina também, por favor. Oi, gente, é um prazer estar de volta aqui nos podcasts do Cine7. Esse ano eu produzi o Visões Femininas, que foi um podcast sobre a produção cinematográfica de mulheres aqui no Amazonas, então ao lado da Maria Cecília, do Vírgulas Cardeais e da Rebeca Almeida, que também faz parte do Cine7. Nós entrevistamos 7 profissionais, mulheres, que atuam na cadeia cinematográfica aqui. Então a gente procurou trazer áreas que
não são muito discutidas com mulheres à frente, né? Como a direção de fotografia, que a gente tem a Valentina, que ganhou até o Kikito ano passado, e também a própria crítica cinematográfica com a Lorena Montenegro, que faz parte do Elviras, é membro da Abracine. E a gente trouxe essas mulheres para discutir cinema, né, com a gente aqui. Confira os episódios. Sim. E a vacina? Eu já tomei até a segunda dose, mas o meu caso não tem a ver com a idade. Antes que acham que eu já cheguei aí no de repente 30. E, tá. Além disso, você está fazendo um livro, né? Conta rapidinho como é que é esse livro, que faz parte de uma trilogia sua. Como é que funciona? Eu estou num ciclo sobre cinema feminino no Amazonas. Esse ciclo, ele começa no livro, mas na verdade ele acaba sendo o meio, né? Já saiu Visões Femininas e o livro, ele fala sobre diretoras que produziram a partir aí do Amazonas Film Festival. A gente teve algumas mulheres que estiveram produzindo muito nesses últimos 6, 7 anos, e no livro a gente entrevista elas, também faz uma investigação sobre as obras delas por meio da crítica cinematográfica, e faz um paralelo também com o que tem sido produzido, tanto mundialmente quanto no Brasil, trazendo uma visão do cinema feito no Amazonas, que a gente já faz aqui no Cine 7, só que agora com um olhar feminino. E bacana. O ciclo termina, né, com a minha dissertação do mestrado, que traz a mesma temática. Quando o livro for publicado, a gente vai anunciar lá no site, também divulga aqui, tanto no YouTube quanto nos nossos podcasts, no Spotify, por aí vai. E agora a gente vai falar com um novato da turma, ele que está chegando, acho que tem nem um mês de Cine 7, que é o Lucas Vasconcelos. Lucas, agradeço sua participação, sua estreia agora nos podcasts. Fala um pouquinho como é que tem sido esse início. Pode falar, não, esse cara é muito chato, Caio, não tem problema, a gente não tem frescura aqui, pode falar mal de mim, pode falar, site eu só escrevo porque, enfim, não tenho nada para fazer, ou não, fica à vontade. Mas quero saber como é que foi esse processo para você escreve também aonde? Se apresenta um pouquinho para a gente, por favor. Primeiramente, queria agradecer por participar, né? Obrigado muito pelo convite, por participar, tanto integrando a equipe do Cine 7, quanto então agora estreando, né, nessa série de podcasts que eu vi. E é um mundo ainda muito novo para mim, de críticas de cinema, porque eu não tenho tanta experiência assim, de escrever sobre filme. Eu já escrevi algumas coisas, assim, mais para mim mesmo, assim, algumas análises que eu fazia conforme o que eu assistia, com o que eu aprendi, né, durante a faculdade, mas nada muito, assim, tão profissional, assim, como vejo aqui pelos membros do Cine 7, né? E acho que tem sido uma experiência bastante enriquecedora, porque o próprio Caio Pimenta dá umas dicas de como escrever, já pedi dicas da Pamela também, assim, e acho que está sendo bem legal, assim, eu espero crescer muito com vocês. A gente fica enchendo o saco, né? Tipo, faz isso, faz aquilo e tal. Isso faz parte, né? Por enquanto é legal. Deixa chegar 6 meses, 7 meses, lá vem o Caixo. Camila, o texto tá pronto? Pergunta clássica. Lucas, você... Ainda bem que o Caio se entrega, né? Eu entrego, não tenho o menor problema em relação a isso. Lucas, você está vacinado ou não? Não, ainda não. Mas estou à espera, né? Acredito que talvez nessa semana, na próxima, a casa dos 25 mais chega, né? Legal. Daqui a pouco chega, tá de boa. Já aguentamos até aqui, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de tempinho, mais um pouquinho mais de espera, dá para chegar lá. Eu ainda não vacinei porque eu tenho 18 anos, então... ainda vai demorar um pouco para eu vacinar, mas até lá chega a minha idade. Lembrando que além do podcast, a gente também tem, e também do YouTube, a gente também tem um site. Aliás, saiu recentemente uma entrevista com o Heitor Dália, que está lançando Ana. Ele fez uma entrevista muito legal falando sobre o filme, tem críticas. O Lucas lançou recentemente uma crítica do Luca, está dando bastante acesso, então se você quiser acessar lá, fique à vontade. E tem as nossas redes sociais, Twitter, que a Pamela cuida, Instagram e Facebook também, além, é claro, um Letterboxd que a gente está criando ainda, mas está meio difícil. Mas uma hora chega. E lembrando que quartas-feiras agora... Né?
Hã? Sigam a gente no Letterboxd. Sim, também, por favor. A gente vai caprichar na página, vai ficar bem bonitinha. E lembrando sempre, novamente, para você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque agora, às quartas-feiras, também tem podcast aqui no canal do Cine 7 no YouTube e o Spotify. Pronto, cumprido o que eu tinha que falar aqui, feitas as apresentações, agora chegou a hora de falar sobre cinema na pandemia, o que tem representado para a gente. A gente não vai falar aqui quais são, a gente pode até falar um pouquinho do que a gente espera do futuro, mas também falar muito mais de uma relação mais pessoal. Essa ideia que a Camila teve, eu acabei abraçando também, a gente falar um pouquinho como é que tem sido o cinema, qual tem sido a relação da gente com o cinema nesses últimos tempos tão complicados para todos nós. Vou começar com a Camila, então. Você, Camila, já inicio contigo. Me fala uma coisa, a gente passou aqui em Manaus, o Cine 7, para quem não sabe, é um site produzido em Manaus. Momentos muito difíceis. Primeiro lá em abril, final de março, abril e um pouquinho de maio de 2020 e principalmente janeiro e fevereiro, né, de 2021. O que nesses momentos mais complicados, mais tensos, que a gente só escutava ambulância na rua e relato, e abria as redes sociais, era quase um obituário, uma tristeza terrível, de que modo, para você, o cinema ele te ajudou a superar, ou pelo menos desanuviar a cabeça nesses momentos? É engraçado, porque eu sei que muita gente não está conseguindo ver filmes, assim, tem filmes assim que eu realmente não estou conseguindo ver. Acho que escrever também se tornou bem mais difícil, assim, tem textos assim que eu escrevo e não consigo completar, porque enfim, né, tem muita coisa acontecendo e eu não trabalhei na linha de frente exatamente, mas por trabalhar em um órgão público que está trabalhando, que está atuando diretamente na pandemia, né? Assim, eu em janeiro foi bem intenso. E ao mesmo tempo eu estava criando o podcast, né? O Biscoiteiras, que acabou, acho que sendo o meu escape, assim, era um momento de diversão, assim, gravar com as meninas, assim, era uma gravação assim, que às vezes durava 3 horas, assim, o bruto, de tanto que a gente falava, matracava, né, a noite toda. E isso foi muito legal, assim, me incentivou a voltar a ver filmes. No ano passado, no início da pandemia, eu revi muita coisa. E quando eu digo de rever muita coisa, não é tipo, quero rever, sei lá, Fogo contra Fogo, quero rever, sei lá, né, O Sétimo Selo. Assim, filmes clássicos, né, filmes importantes, assim, que eu sinto assim que eu preciso rever, dar uma revisada, que a gente tem que revisar de vez em quando, né? Mas eu revi Legalmente Loura, das coisas que eu dei em você, assim, eu revirei toda aquela lista de comédia romântica do Telecine, que, né, assim, inclusive patrocina nós, Telecine, porque é realmente um catálogo maravilhoso. Revirei tudo e vi muita farofa. E assim, acho que eu não deixei nenhum momento assim de assistir filmes, assim, só que foi mudando o tipo de filme que eu ia assistindo, assim, então me ajudou muito assim, estar ligada a cinema sempre, assim, mesmo que seja assim, às vezes culpada, assim, a gente vai falar dos festivais, né? Muitas vezes aconteceu um festival e eu não tinha cabeça para ver um filme mais denso de festival e eu ficava, assim, eu não tô com a carteirinha de cinéfila em dia, né? Mas, enfim, né? Acho que cada um tem seu ritmo, né? A gente também não pode se cobrar num momento assim que tem 500 mil pessoas, 500 mil pessoas morreram, né? Em que a gente perdeu. Todo mundo perdeu alguém que conhecia, né? E, enfim, né? A gente está tendo que trabalhar diariamente com luto, né? Então, o cinema, muitas vezes, ele é maravilhoso para escapar, mas muitas vezes ele ativa gatilhos. E eu sinto muita falta de ir ao cinema, assim, eu não tenho coragem de ir ainda, porque eu acho, assim, que ainda é bem complicado o cinema, né? É fechado, né? E 2 coisas que eu amo, cinema e karaokê, que são 2 coisas assim que eu acho que eu vou demorar muito para ter coragem de ir depois da pandemia, enfim.
E o último filme que eu vi foi o da Arlequina, ano passado, assim. Eu nem imaginava que... Assim, até demorei, assim, para ir para o cinema de novo. Teria escolhido outro. Não, eu adorei aquele filme, só que, assim, muita gente... teve muito filme depois, né? Muito não, teve alguns filmes depois, assim, que eu vejo depois, não sei o quê, vou na semana que vem, e não teve a semana que vem, né? Então, me arrependi um pouco, mas enfim, né? Acontece. Avatar 2, todo mundo no cinema. E Lucas, para você trabalha num jornal impresso, um portal, né? De um jornal aqui, maior de Manaus, a Crítica, você estava trabalhando, assim como a Camila, ali na linha de frente, pelo menos dando informação, noticiando as coisas. Quando você chegava em casa, dava vontade de assistir um filme, você falava, não quero nem ver nada, só quero dormir, acabar logo o dia. Como é que era para ti? Como é que foi essa relação com o cinema durante esse período? Então, assim como a Camila falou, né, teve os dois momentos, né? O primeiro momento, teve o primeiro pico da pandemia, eu não consegui ainda entender ainda muito bem como ia funcionar o mundo. Ainda estava tentando me adaptar, tipo, a reconhecer essa ideia de que o mundo está com um inimigo invisível, enfim. E eu não tive nenhum problema de assistir nenhum filme, até procurei mais filmes com essa temática também. Cheguei a assistir, acho que reassistir a Perfect Sense, com o Ewan McGregor e a Eva Green. E eu gosto muito desse filme, eu acho muito interessante. Eu fiquei muito envolvido com o filme. A primeira vez que eu assisti, e a segunda tive uma outra visão, né, de como estar fazendo parte, assim, talvez, de um futuro que possa acontecer. Né? E eu assisti o Contágio também, eu nunca tinha assistido, eu não gostei muito de Contágio, assim, mas é interessante como foi tratado, desenvolver, né, de toda a trama até o final. E no começo, não, eu consegui assistir vários filmes, assim, então eu fiz até uma maratona de tentar assistir alguns filmes clássicos, assim, que eu não tinha assistido, mas no segundo ano da pandemia, em janeiro, foi muito complicado de manter esse ritmo, assim, de assistir pelo menos uns 3 filmes por final de semana, assim, 2 filmes. Nesse período, assim, foi bem complicado, porque estava acontecendo muita coisa aqui em Manaus, e eu não conseguia pensar em outra coisa, eu dormia e ficava pensando, nossa, a gente está passando por uma situação muito difícil, talvez a gente não consiga. Enfim, aqueles momentos assim que a desesperança, assim, mas o cinema foi, como a Camila também falou, foi um pouco de escape, assim, principalmente nesse momento todo da pandemia. Pamela, o Lucas falou que não teve problema em assistir Contágio, filmes mais nessa linha pandêmicas. Você evitou ou falou, não, vou assistir também, tá de boa, não ficava com gatilho? Como é que era a situação para ti? E teve algum outro também tipo de filme que você falou, não, esse aqui eu não assisto de jeito nenhum? Dessa linha pandêmica, eu só assisti o Contágio. E eu confesso o meu posicionamento na primeira fase da pandemia, né? Porque foi o gatilho, assim, de que eu não deveria sair de casa, de que eu deveria cuidar dos meus pais idosos, deveria impedir que os meus pais não saíssem de casa. E teve até um podcast que a gente gravou da trilogia Before, que eu comentei que eu fazia 60 dias que eu não saía de casa, porque foi realmente o que aconteceu. Depois do Contágio, foi o gatilho para que eu não saísse de casa de forma nenhuma. Nós fizemos o estoque em casa e a gente só foi sair em junho. Que nem aquele filme do Brendan Fraser, não foi? Tinha um... Lembra do Brendan Fraser? Que ele era, eu acho que era De Volta ao Passado, alguma coisa do tipo. Eu lembro desse filme, eu lembro desse pôster na locadora, mas assim... Esse filme era do Brendan Fraser, né? Porque ele era a estrela, o George. Ele tem cara de cinema em casa do SBT. Era o George, na época ele era o famosão por causa do George, o Rei da Floresta. E aí, eu vi no cinema esse aí, que era o Tarzan. Sim. Aí o Brendan Fraser, o personagem dele era pequenininho quando os pais, assim, acho que na crise dos mísseis em Cuba, né? Aí os pais falam assim, não, vamos entrar aqui nesse bunker porque vai estourar a guerra atômica, então a gente vai ficar aqui no bunker e só vai sair daqui a algumas décadas. E aí, quando ele volta, ele já sai nos anos 90 e tudo mais, não está entendendo absolutamente nada. Então a Pamela foi mais ou menos assim. É isso, Pamela?
quase isso. Só que aconteceu comigo 2 coisas que eu não queria que acontecesse de jeito nenhum durante a pandemia. E aí vem alerta de tristeza para os nossos ouvintes. A primeira coisa, eu tenho 2 cachorros que são muito idosos. Tinha, né? Porque um deles faleceu em junho e foi isso que me obrigou a sair de casa. E a outra coisa que aconteceu é que eu tenho as articulações do joelho muito frágeis. E aí, quando foi nessa segunda onda da pandemia, eu fraturei justamente esse joelho frágil. E eu tive que ir para um hospital nessa época, entendeu? Então, isso para mim foi muito impactante, porque eram as 2 coisas que eu não queria que acontecesse e aconteceram durante a pandemia. Eita. Tá, vamos falar de coisas boas. Vamos passar. Vamos fazer o seguinte. Mas assim, é muito, é só assim, ainda no tópico coisas ruins, mas assim, não aconteceu nada, não perdi nenhum familiar próximo por conta da Covid, mas o Caio sabe que eu tive a minha família toda infectada ao mesmo tempo, inclusive eu e a minha mãe ficou doente de ir para o hospital, assim, e eu lembro que eu assistia, eu precisava... Você não consegue dormir quando você está de acompanhante uma pessoa no hospital, e eu tinha que ficar de acompanhante mesmo estando com Covid, era uma doideira. E aí eu levava meu celularzinho e assisti, eu fui jurada do Olhar do Norte, né? Assisti tudo lá, assim, foi bem, assim, assisti, mas assim, uma coisa que me ajudou muito foram séries também, assim, eu vi New Girl toda, assim, umas coisas assim mais leves, assim, sabe? E New Girl é a série que me marca muito o momento que eu fiquei doente, assim, que eu vi tudo, assim, na época. Eu tava vendo Sob Pressão, assim, aí depois eu... Não, Sob Pressão da Marjorie, da Marjorie. Sim. Só mas que aí eu falei, eu falei, não vai rolar não essa daí, vou engavetar e mais tarde eu volto, porque foi uma série que falou de pandemia, inclusive, né? Sim. Então... tem um episódio especial que eles fizeram muito bom, aliás, e que a Marjorie manda super bem. Já que a Camila falou de festivais, a Camila até falou ali que não conseguiu acompanhar tantos festivais assim. Lucas, você acompanhou 2 festivais, né? O Cine Fantasy e o Curta Cinema. Como é que foi a experiência para você? Bom, como já adiantando, né, eu acompanhei o Festival de Cinema Fantasy, né, Cine Fantasy, que é o cinema fantástico. Sim. E eu tinha muitos curtas, assim, lá interessantes, assim, que eu assisti. Foram mais curtas mesmo que eu assisti, porque não tinha só curtas, tinha longas metragens, tinha alguns filmes internacionais também. E eu achei interessante porque a maioria dos que eu assisti, pelo menos, conversava muito com essa questão de isolamento, sabe? Questão da pandemia, como que afetava na mente das pessoas, como as pessoas chegavam a delirar, inclusive, também, alguns curtas que eu assisti. E é bem interessante como ver como que a pandemia impactou o cinema em todas as diversas áreas, seja na produção, seja no ato de resistir também, né? E o outro festival também que eu achei interessante foi o Festival Curta Cinema, que eu cheguei a assistir mais no final do ano, né? Por conta da temporada de premiações, eu vi que tinham 2 curtas que estavam na programação e estavam muito difíceis de achar, e caiu tipo como mão na luva. Vou assistir, vou participar desse festival para assistir esses curtas. E foi uma experiência bem legal, gostei muito dos curtas. Acho que foi o The Present e o... É o da geladeira? Aquela... esse da geladeira, esse é o The Present. Eu lembro dos filmes pelos objetos, tipo, do polvo. Polvo não é objeto, né? Mas enfim. Sim. Esse foi um dos melhores para mim da categoria. Gostei bastante. Pamela, você acompanhou algum festival além? Aliás, queria que vocês falassem. A Pamela e a Camila foram juradas do festival, então começa com a Pamela, depois passa para a Camila. Como é que foi a experiência de ser jurada do Festival Olhar do Norte, que é um festival que acontece aqui em Manaus, acho que é a 3ª edição já, e o Cine7 que abrigou esse ano, aqui no canal mesmo do YouTube, a gente abrigou, e a Pamela e a Camila foram juradas da mostra Olhar da Pandemia, não é isso? Isso. Antes de falar do Olhar da Pandemia, eu também participei de um outro festival, que foi o FIM, que é o Festival Internacional da Mulher. E aí eu participei de uma mesa de debate, né? Entrevistei ali a Graça Guarani, que estava com um filme sobre a questão indígena, né? Um filme muito interessante, Meu Sangue é Vermelho. E aí, já no Olhar do Norte, que a gente participou, eu, Camila,
Rebeca e Ivanildo, nós compomos um júri, né? E os filmes, eles tinham todas essas temáticas que o Lucas ressaltou, quanto a questão do isolamento. E era muito interessante observar tanto a questão da criatividade para as pessoas produzirem na casa delas, sem sair de casa. A Camila deve lembrar, porque eu acho que foi um dos favoritos dela, o filme da galinha, que era a mulher que cuidava da galinha. Que eu lembro que quando a gente se reuniu, era o que a Camila mais comentava. E olha que a galinha não é objeto, hein? Não, mas é uma coisa, assim, um animal, alguma coisa assim que marca, né? Mas eu acho que a gente premiou um que era documentário, né? Foi, a gente premiou o documentário, eu não lembro agora o nome, me perdoem, mas é porque nesse documentário trazia um olhar diferenciado, porque a gente pensa muito na questão da cidade, como a pandemia afetou a cidade, e esse documentário era no interior, era uma galera que morava num sítio, moravam numa cidade sertana e ainda moravam num sítio. Então, você já via que era interior do interior, e como eles reagiram a todo o processo da pandemia e naturalizaram toda a questão, não a questão pandêmica, mas a questão da vida, que a vida segue e a gente precisa se adaptar à vida. E o documentário ele era bem claro sobre isso. E eu gostei bastante também do filme do Jimmy Christian, que ele fez umas coisas assim bem absurdas, foi um rolê bem surrealista para mim. E foi o que me atraiu no filme do Jimmy Christian. Jimmy Christian, só para quem não conhece, é um diretor amazonense aqui de cinema, que começou na fotografia e faz uns filmes bem interessantes, vocês podem até encontrar no YouTube. Eu vou botar o link na descrição, tanto no Spotify quanto também no YouTube. E para ti, Camila, como é que foi a experiência? Então, como eu falei, eu demorei para assistir coisa de festival. Eu vi o Festival Ecrã, eu vi algumas coisas do Festival Ecrã, mas porque eram curtas, né? Assim, e eram como é algo mais experimental, assim, é muito engraçado por ter sido algo experimental, me prendeu mais a atenção, assim, eu achava que não ia bater comigo na época, mas eu acabei gostando muito. Não vi muita coisa, assim, do Ecrã, eu destaco, eu não lembro se foi no Ecrã, mas eu acho que A Morte Branca do Feiticeiro Negro, para mim foi um dos melhores, e eu acho que ele fez outros festivais também, né, acho que foi o grande destaque, mas eu fiquei um tempão sem ver nada assim de festival, eu tentei ver a mostra, mas o player não estava rodando, aí eu, dane-se, não vai rolar para mim, eu vi um filme da mostra, e aí eu, dane-se. E aí, esse mês passado, não, agora, esse mês, eu resolvi ver o Inedit, que eu acho que que é um festival de documentário musical, e, assim, adorei. Queria ter visto bem mais coisas, assim, mas eu estava intercalando com outras coisas que eu estava vendo, assim, e peguei as minhas prioridades ali e assisti. E adorei, assim, o Inedit, eu vi, acho que é o meu filme preferido da pandemia e o meu filme preferido da vida, assim, um dos preferidos da vida é o Noite de Seresta, não sei se vocês assistiram, que é um documentário sobre uma mulher que adora karaokê, que ela canta profissionalmente. Dá para entender por que você gosta tanto. Não, mas é um filme assim que ele exala felicidade, assim, porque é uma mulher assim que ela vai para entreter, como se fosse uma cantora de bar mesmo. E aí ela canta de tudo. Aí tem um momento que mostra que ela vai no banheiro cantando, assim, com o microfone dela. E acho que o momento que eu mais gostei é um curta, né? Ele não mostra assim a carreira dela, assim, mostra uma noite, né, de cantoria dela. E aí mostra também a vida dela em casa. E aí ela faz em casa o que eu faço em casa, que é eu fico sentada no sofá, ligo o karaokê no YouTube e fico cantando sozinha. Só que eu não ligo o microfone, né? Assim, ela liga o microfone. Os vizinhos agradecem, né? Assim, ainda mais que eu me mudei agora, né? Assim, os vizinhos, né? Não posso desagradar. Mas eu amei esse filme, O Noite de Seresta. Vi documentários assim sobre o Jair Rodrigues, que o pessoal até fala, né? Que época que um Jair não irritava a gente, né? Aí vi também sobre os Secos e Molhados, sobre deixa eu ver, Secos e Molhados, sobre
Eu vi alguns documentários de Penny Baker, né, que é um documentarista importante de música. Eu não consegui ver o do Bob Dylan dele, mas eu vi o do Little Richard, né? Eu vi alguns que eram curtas, né, também. Eu priorizei mais curtas. Na verdade, nem eram filmes tão longos que tinham no festival, era tudo de 90 minutos, né? Mas gostei muito, então, assim, foi o festival que eu acompanhei e acho que me deu um gás, assim, para acompanhar outros, até porque a gente não tem oportunidade de ir para esses festivais, assim, né, e o lado positivo que eu espero que depois da pandemia a gente possa continuar nisso é ter essa opção para quem é de longe, né? Eu conheço gente assim que até festivais internacionais conseguiram assistir daqui, né? Mas aí a questão de credenciamento e tal, mas mesmo assim, né? A oportunidade que não teria antes. E acho que foi bem legal isso. O Ecrã já anunciou a próxima edição, né? Vai ser agora em julho, então já tô pensando assim, já vou fazer meu calendáriozinho assim para assistir. E indico o Festival Ecrã, tô vendo assim, agora tô vendo, por conta da pandemia também as plataformas assim dos cinemas, os cinemas criaram plataformas online, né? E aí, tipo, a gente consegue ver, tem filme do Coutinho no Cine Sesc, né? Então, assim, eu assisti semana passada O Garoto do Júlio Bresciani, que eu nunca tinha visto, e adorei, assim, com a Marjorie também, né? Marjorie maravilhosa. E, assim, foi bem legal, porque eu assisti com fone de ouvido, porque o Bosco estava dormindo. E aí eu queria acordar ele para falar, caraca, assiste isso aqui comigo. Ele ia odiar o filme, mas assim, eu queria muito ver a reação dele. Mas, enfim, eu estou agora aproveitando isso, estou pegando o que tem de online, de gratuito, tem muita coisa assim gratuita, muito clássico, né? Assim, de cinema tcheco, por exemplo, assim, tá tendo essas mostras, né? Cinema italiano. E agora agora que eu tô conseguindo olhar para isso. Assim, ano passado eu não tava muito pegando, não, assim. E eu até ficava mal, tinha gente que tuitava assim, se você realmente gosta de cinema, você não vai perder isso. Ai, meu Deus, tá dando não, desculpa. Isso é uma coisa engraçada, né? Tem gente que consegue assistir 1000 filmes, talvez seja até para desanuviar, não sei, mas eu não tenho essa capacidade. Apesar de que ano passado, até eu acho que é aquela coisa, quando você trabalha num site de cinema, como é o meu caso, você se obriga a assistir as coisas, você tem que assistir as coisas. E ano passado não tinha. Oscar, mas foi até além do Oscar. No passado, o Cine 7 cobriu Mostra de São Paulo, Festival de Gramado, Mostra de Tiradentes, acho que Tiradentes foi esse ano, que cobrimos Olhar de Cinema, assim, muita coisa boa. Agora, eu sinto falta, assim, da sessão física, assim, tanto da reação das pessoas. Eu fico imaginando, por exemplo, um filme que eu achei incrível ano passado, talvez o melhor filme do ano passado, que é Inabitável, que é um curta pernambucano excelente. E, assim, ele concorreu com o Barco e o Rio. Eu fico imaginando esse filme lá em Gramado sendo exibido. É lógico que a gente tem toda essa diferença aqui, de sair de Manaus para Gramado, às vezes é mais fácil você ir aqui para Miami. Mas eu fico imaginando numa sala de cinema. Eu também tenho um problema de assistir. Eu não consigo assistir filme no celular. Eu não gosto de assistir filme no celular. Então eu tenho esse problema, às vezes me tira. Acho que certos filmes, eu não sei vocês, aí eu jogo para vocês, se alguém quiser falar, tá de boa. Mas para mim, certos filmes, eles são desafiadores. Eu acho que a sala de cinema, ela obriga a gente a assistir até o fim e vai fazendo entrar no filme, coisa que quando você está em casa, a tentação do pause, para mim, pelo menos, é gigantesca. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma tentação gigantesca, às vezes não, deixa eu só ir ali no banheiro, deixa eu pegar uma água, ai, olha, tem um barulhinho ali fora, eu vou escutar, o que é? Isso me atrapalha muito, assim, eu não sou a pessoa mais centrada totalmente para acompanhar, e eu gosto de acompanhar em tela um pouco grande, um pouco mais cheia. Certos filmes merecem, outros nem tanto, dá para você assistir de boa, mas isso me incomoda. E só para completar, ano passado a gente aquelas coisas dos destinos, né? Ano passado a gente ia começar a mandar essa equipe aqui para os festivais de cinema. Já estava previsto para a gente ir para 2, assim, o planejamento estava todo certinho, o dinheirinho já separado e tudo mais para ir para o Cine Pernambuco,
já tinha até entrado em contato com a assessoria de imprensa, aí, e também com o Festival de Gramado. Porém, veio a pandemia, estragou tudo, e eu fico imaginando, imagina se nós estivéssemos lá, nós do Amazonas de Manaus, vendo o Barco e o Rio vencedor no Festival de Gramado. Esse eu vi na TV, eu quis assistir a cerimônia de premiação na TV, e assim eu quis assistir porque estava concorrendo, né? Eu não sabia assim, se tinha chance ou não. Eu não estava acompanhando esses papos, assim, mas foi bem legal, assim. Eu acho que na hora eu mandei tweet pro Francisco, né? Assim, foi bem pro Chico, né? Fiquei bem feliz por eles, né? E assim, a gente está lá contra o pessoal assim. Sul, Sudeste, né, ganhando um prêmio no Sul, e depois o Barco e o Rio tá fazendo uma carreira, né, maravilhosa, então, né, foi bem legal, e poder ver isso na tela do Canal Brasil, claro que, né, queria ver no cinema, mas enfim, né. Camila, só para aproveitar isso que eu falei, você consegue se concentrar? Eu estava vendo a tua reação aqui, como é que é para ti se concentrar, e até depois, para todos vocês, Lucas e Pamela, nessa ordem mesmo, aí depois eu já passo para outra pergunta, mas vocês conseguem se concentrar? Porque para mim é um sacrifício. Eu acho, por exemplo, Nomadland mesmo, eu assisti, achei legal, bom filme e tudo mais, mas tem um momento assim que eu falei, não, deixa eu rapidinho dar uma pausadinha aqui, vocês conseguem fazer isso? Eu até pensei numa tática, assim, tipo, esconde, joga o controle remoto para trás do sofá, para não dar problema, para tipo, eu ter uma dificuldade. Tomara que o Pablo Vilaça não te ouça, hein? Mas o irlandês eu consegui, agora outros eu não consigo. Não, é engraçado, o meu exemplo, eu vi, antes da pandemia, o irlandês eu vi no cinema, no Belas Artes, em São Paulo. E eu vi no cinema, e foi maravilhoso ver no cinema, primeiro porque é um filme que visualmente merece ser visto no cinema, né? Tudo aquilo, né? E depois eu vi na Netflix, né? Então, e na Netflix eu já vi assim, talvez porque eu já tivesse assistido o filme, né? Também tem isso, né? Assim, você já vai querendo pausar e tal, né? Até porque, assim, o Lucas sabe, trabalhando no jornalismo, no meio de uma pandemia, o seu celular, assim, 10 horas da noite pode acontecer alguma coisa, né? Assim, e assim, assessoria de imprensa. 10 horas da noite pode explodir alguma coisa, precisar de uma nota. Então, assim, e eu não gosto de ter notificação no meu celular, então eu sempre vou olhar, assim, isso é fogo, assim, mas eu queria muito poder ver os filmes no cinema, assim, seria o ideal sempre, mesmo os filmes, assim, que vão direto para a Netflix mesmo, porque são direcionados para a Netflix ou para o Prime, assim, o Som do Silêncio, eu senti muita falta de ver no cinema, por tudo, assim, visual. O Nomadland eu senti falta de ver no cinema também, porque acho que seria, assim, belíssimo. Eu acho que é um filme que funciona mais no cinema do que em casa. A Frances McDormand, eu acho que concorda, né? Ela falou no Oscar. Foi. Mas, assim, eu sinto falta, e eu acho que o meu nível de concentração no cinema é infinitamente maior, assim, até porque você entra ali e você esquece dos problemas, assim. Mesmo quando tem aquela pessoa chata, assim, na sua frente ou atrás, enfim, é um problema menor, assim, do que tudo que está acontecendo. E, nossa, aqui em casa, assim, a minha gata, assim, virou cinéfila, é muito engraçado, assim, às vezes eu perco a concentração do filme, porque eu estou olhando ela assistindo o filme também, assistindo, né, ela para, assim, ela adora RuPaul Drag Race, inclusive, assim, mas se eu pudesse assistir os filmes no cinema, esses do Oscar, com certeza, assim, o Promising Young Woman, eu sempre quero falar jovem promissora, queria muito ter visto no cinema, mas não rolou. Que eu acho que deve ficar sensacional, deve melhorar bastante no cinema, Mank. Deve ser... com certeza. Um filme que não é para você ver na sala de casa, assim, mesmo que você tenha a TV do Kleber Mendonça Filho, assim, ele tem uma tela. Hoje eu já vi muita coisa, eu vi uma coisa assim, eu já vi gente fazendo isso, né? Eu fico horrorizado, não sei vocês, mas gente que assiste o filme passando, tá chato, deixa eu passar 5 minutos. Vocês já viram isso? Isso aí não é ver o filme, né? Mas tem gente que faz isso. Não, a Netflix agora tem isso, né? De você ver acelerado, né? Tem gente que vê acelerado, mas tem gente que assiste assim, tipo, 5 minutos, aí, tá chato. Aí passa uns 10 minutinhos, não, agora deixa eu assistir. Melhorou e tal. Já vi gente fazendo isso. Lucas, e você?
aproveitar esse gancho, né, que vocês estão falando sobre a experiência de ir no cinema, eu acho que acrescentar mais um na lista, assim, acho que Tenet, acho que esse filme só funciona no cinema, como o próprio Nolan, né, vive falando. Eu acho que eu assisti, infelizmente, em casa mesmo, né, de forma online. Mas eu não curti muito o Tenet, e eu acho que talvez por conta dessa influência de estar em casa, de não estar contemplando assim, o efeito sonoro do filme, os efeitos especiais, eu acho que isso funciona mais no cinema. Tipo, estando em casa não ficou tão legal, assim. Olha, eu acho que Tenet é difícil, hein? Acho que Tenet... Não, pois é. Eu nem senti vontade de ver o filme ainda, sabia? Ah, não viu? Eu não vi o filme. Acho que foi um dos 3, assim, 4 da lista do Oscar que eu não vi, porque esse negócio talvez no cinema eu me interessasse mais, assim, mas... Eu demorei 2 dias pra terminar a Tenet também. Foi justamente por conta de ficar pausando toda hora. Eu não sei, eu não consigo. E olha que eu gosto do Nolan, eu gosto dos filmes dele, dos filmes anteriores. Mas esse, assim, foi muito difícil de digerir, foi muito difícil. Nível de concentração. Poxa, eu gosto do Nolan. Só queria declarar isso também. Se ele não se levasse tanto a sério, ele era legal. Talvez Fincher com o Monkey, né? Enfim, eu até que eu me concentro, mas nem tanto. Eu não gosto de assistir pelo computador, eu gosto de assistir na televisão. Então teve uma época que eu até falei pro Caio assim, Caio, não me mande fazer críticas de filmes que não tem streaming para eu poder assistir na televisão. Mas eu sou mais concentrada, entende? Eu começo a assistir o filme e eu tenho que terminar aquele filme. É que nem livro. Começou a ler o livro, eu tenho que terminar o livro. Eu senti, assim, muita falta de assistir os musicais do Lin-Manuel Miranda. Eu acho que Hamilton no cinema seria quase como a experiência da Broadway. E o In the Heights eu senti a mesma coisa. Eu lembrei até do Lucas, que a gente assistiu o Begin Again juntos, e eu lembro que a gente deu as mãos assim na hora da última música do Lost Stars. E no In the Heights é tipo essa mesma emoção, entende? E eu queria ter visto nos cinemas, ter ouvido com aquela... Nem consegui ver ainda. Eu não me concentrei para ver o The Heights, não passei do primeiro número, assim. E eu gosto de Lin-Manuel Miranda, mas... Pois Esse também tá na minha lista, quero muito assistir. Eu queria ter escutado com aquela tecnologia do Itaú Cultural. Eu acho que seria uma experiência, assim, totalmente diferente até do que a gente tem aqui, com certeza do que a gente tem aqui em Manaus, né? Mas seria uma ótima experiência. Saudades. Vamos então ajudar aqui as pessoas que... Agora é a hora de você que está nos escutando, está nos vendo, pegar a canetinha que o pessoal vai passar algumas dicas aqui. Primeiro, de podcasts. Camila, você que é uma podcaster, quais podcasts você fala, assim, além do Biscoiteiras e do Cine 7, que são incríveis, maravilhosos, mas quais outros que você fala, pô, isso aqui é muito bom, as pessoas têm que descobrir, são muito legais? O que você indica? Olha, sobre cinema, eu acho que um podcast que surgiu tem 2 anos e que eu adoro ouvir, inclusive tive a chance de participar algumas semanas, é o Supercuts. Não sei se vocês conhecem, é da Larissa e do Thiago, eles são de Goiás enfim, é muito legal, assim, eles intercalam, né, eles falam de filmes clássicos e falam dos lançamentos, assim, só que eles falam dos clássicos, assim, eles, por exemplo, vão lá e fazem um especial sobre o Neville de Almeida, assim, uma coisa, assim, mais, assim, que a gente não vê tanto, né, na produção de conteúdo grande, assim, tal, e é muito legal, fazendo jabá, participei do episódio sobre Thelma e Louise, né, que fez 30 anos agora. E o que eu amo sempre, assim, mas eu tô atrasadíssima, é o Feito por Elas, assim, sou madrinha, inclusive, né, ajudo, participo, né, eles têm financiamento coletivo, então, assim, inclusive indico, assim, o grupo do Telegram do Feito por Elas, maravilhoso, assim, engraçadíssimo, assim, e o outro também que eu tô atrasadíssima, mas que eu adoro é o You Must Remember This, que é um podcast, ele já é seriado, né? Ele é um podcast, assim, tem temporadas e cada temporada fala de uma grande história de Hollywood, assim, ele mergulha na história da Hollywood clássica, também dos anos 80, 90 e tal. Tem uma temporada só sobre Charles Manson, a Hollywood de Charles Manson, e assim, intercalando com
com o que estava acontecendo em Hollywood na época e tal. Assim, eu tô na temporada que ela intercala a Janseberg e a Jane Fonda, tipo, as duas Janes, né, assim, que eram revolucionárias, e, enfim, uma morreu cedo, né, a outra está até hoje, enfim, nos holofotes e com seu casaco vermelho, sendo presa toda sexta-feira, né, e dando a última grande alegria, né, ela deu a nossa última grande alegria, que foi o Oscar do Parasita, e... então, assim, o You Must Remember This, quem faz é a Karina Longworth, que é uma historiadora, assim, são aspectos maravilhosos. Tem uma temporada sobre o Canção do Sul, que é aquele filme da Disney que que é considerado super racista, né, assim, e agora ela está fazendo uma temporada sobre as grandes fofoqueiras de Hollywood, que era a Luella Parsons e a... Como é que é o nome daquela que até a Tilda faz? Eu esqueci aqui, deixa eu pegar. Peraí, com H, gente, péssimo para minha carreira isso. Relaxa, a gente acha aqui. Eu sei quem é ela, não foi, eu acho que é aquele da... Hedda Hopper. Essa mesmo. Isso, gente, péssimo para minha carreira, porque ela é personagem do Field, né, que eu fiz todos os textos pro Cine 7. Mas, enfim, e aí tudo que elas foram descobrindo e tal. Essa daí eu não sei ainda, eu não sou capaz de opinar, porque ainda não cheguei nessa, mas, enfim, adoro, assim, a voz dela é bem suave, assim, e curiosidade, né, porque eu adoro uma fofoca, ela é casada com Rian Johnson, com o diretor de Knives Out, que dirigiu Star Wars, né, Os Últimos Jedi. Inclusive, ela queria fazer uma temporada falando da Marcia Lucas, que é a esposa do George Lucas, né, que montou o primeiro Star Wars, né, mas ela disse assim... que esbarrava numa questão ética, porque o marido dela tinha acabado de ser contratado para fazer Os Últimos Jedi. Aí é engraçado isso, sim, mas... e ele participa, se eu não me engano, eu acho que ele faz a voz do Orson Welles, porque tem umas dramatizações, não sei se é do Orson Welles que ele faz, mas eu tenho quase certeza. E, enfim, aí comecei alguns cursos, assim, mas... não terminei nada, assim, eu fui aquela pessoa assim, que começou 1000 cursos na pandemia e não terminou nada, mas... agora vai, eu vou ter foco. Eu vi que tem um curso agora da Flávia Guerra com a Lorena Montenegro, né, da Bracini, sobre mulheres no cinema, né, e aí eu fiquei interessada, mas... eu fiz alguns cursos do CinemaScope, assim, algumas coisinhas, mas eles eram de um dia só e tal, então... Tem mais? Pode falar. Não, já falei demais. Pamela, me fala aí, livros. Você agora está em mestrado, deve estar lendo livro bastante. Tem alguns de cinema aí que você indica? Vou fazer um jabá para o cinema amazonense, né, que é um dos meus livros de cabeceira agora, que é A Tônica da Descontinuidade, do Narciso Lobo. Eu acho que esse é um livro obrigatório para quem gosta de cinema do Amazonas, para a gente conhecer mais. E fora isso... Lá na Banca do Largo, só para... Assim, Banca do Largo aqui de Manaus, Largo de São Sebastião, na frente do Teatro Amazonas. Se um dia você também visitar por aqui, pode procurar esse livro, que é bem legal. Continua. E é o melhor lugar para comprar esse livro também, para fechar o jabá da Banca do Largo, né? O outro livro que eu li bastante foi uma coletânea que saiu antes da pandemia, sobre mulheres no cinema brasileiro, que foi lançada até por uma Elvira. Eu vou me perdoar, porque eu não vou lembrar o nome dela agora. E o Cine 7, na minha leitura, descobri que ele é citado num dos textos sobre a Carla Camurati, né? O Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, isso. Carlota Joaquina, o Cine 7 é citado lá. E um outro livro que eu também indico é o Feminismo e Plural, que é da Carla Holanda, que é um livro excelente também, para a gente ficar por dentro do cinema feito por mulheres aqui no Brasil. E aí, esse aí tá na minha estante e tá empacado, não li ainda. Mas, enfim, vai sair. Lucas, eu queria saber... Eles são maravilhosos, nesse sentido. Sites, canais no YouTube, o que você confere aí online? Além do Cine 7, claro. Claro, com certeza. Então, no caso, sobre podcast, né, que já acompanhava, né, antes da pandemia, passei a acompanhar cada vez mais, consumir mais vídeos e
No caso, podcast que também vai para o YouTube, que é o Quadro em Branco, né, e o Elegante. Na verdade, o Quadro em Branco não é muito sobre cinema, é mais sobre... Ele pega sobre produções da televisão, do cinema, literatura, questões também, tenta conversar um pouco mais sobre teorias, assim, tentar fazer uma análise de alguma coisa, algum produto cultural, produto audiovisual, música, e pode ser qualquer coisa. E já o Elegante também fala muito sobre cinema e televisão, mas também analisando com essas questões de existencialismo, questões de filosofia, sociologia, são coisas que me interessam bastante. E eu passei a assistir cada vez mais, né, durante essa pandemia. E eles tinham uns episódios bem bacanas. Eu acho que teve um que lançou, acho que tem no começo desse ano, foi sobre Matrix. Eu achei muito interessante como eles pegaram a questão que teve uma matéria recente que saiu sobre a visão que as Wachowskis tinham, né, de Matrix, mas a população, a sociedade não estava preparada para isso. Que era sobre como elas... como que o filme conversa um pouco mais sobre as pessoas se aceitarem, né? No caso, não se aceitarem no seu corpo. É o que acabou acontecendo no processo de vida dos dois diretores. É interessante, ele questiona um pouco sobre isso também. E é um filme, assim, que acho que também acho que nesse momento, assim, no contexto que a gente está, é muito interessante de a gente revisitar, né? E também tem o Matrix 4, né, que talvez possa ser um filme melhor que o último filme. A gente espera, todos nós torcemos. Só repete, por favor, qual é o nome do que você falou? O Elegante e o Quadro em Branco. Isso. Tá certo, então. Eles têm no Spotify e no YouTube também, então é fácil de acesso. Lucas, então vou começar contigo aqui. Essa rodada vai ser para todo mundo, tá? Streaming. Quais são os teus favoritos e qual aquele que você acha podia ser melhor? Beleza. Então, eu não era muito do streaming, né? Eu tinha apenas Netflix, comecei com a Amazon também. E nesse período também eu fui testando. Aquele período do teste, sabe? De um mês, uma semana, eu fui testando quase todos. E eu acho que comecei a ver na Disney Plus quando teve quando chegou o Disney Plus do Brasil, teve 3 meses, né, de degustação. Quando tinha um combo lá que eles tinham, eu assinei junto com o Globoplay. E eu acho assim, eu achei interessante para as produções originais, né, da Disney Plus. Mas é mais para isso, não vai além disso, sabe? Não sei se eu pretendo continuar com essa assinatura do Disney Plus, mas estou fazendo porque tá gratuito, né? E acredito que um que eu achei muito interessante foi o MUBI. Eu nunca cheguei a ter a experiência de assistir pelo MUBI. Eu assinei, acho que foi finalzinho de dezembro, foi um período também de graça, eu fui testando, né? E eu gostei muito, eu acho que esse talvez eu cancele o Disney Plus e comece a assinar o MUBI. E olha só, é um cinéfilo cult mesmo, é um cinéfilo cult. Não, tem o HBO Max que vai vir amanhã eu acho, quarta-feira, já tá chegando, não sei quando vai sair o podcast, mas essa semana tá quase chegando o HBO Max, né? Eu tô interessado em algumas produções, assim, Não. Aí você já tá, tipo, saindo do cinéfilo cult para ir pro cinéfilo... Não, tem que ficar no MUBI, tá? Fica no MUBI. Não pegar no... Crescer o teu passe. Tem que valorizar o teu passe. Fica no MUBI. Carteirinha de cinéfilo. Brincadeira. Pode assinar o HBO Max, que é maravilhoso. Também, se quiserem nos patrocinar, a gente aceita. Pamela, você, teu favorito e o teu que tu achas assim que poderia ser um pouquinho melhor? Eu fiz quase essa experiência aí do Lucas, né? De passear por vários serviços de streaming. Um que eu gosto bastante é o do Petra Belas Artes, porque ele traz os filmes clássicos. Eu pude assistir por ali muitas coisas que eu ainda não tinha visto, que fazem parte do cinema clássico. E fora que tinha o Fantasma da Sicília, que é um dos meus filmes favoritos, e é muito difícil de encontrar. E hoje ele está disponível lá no Prime Video também. Mas o meu streaming favorito, com certeza, é o Telecine. E pau a pau ali com o Globoplay, porque o Globoplay traz muitos filmes do cinema brasileiro clássicos. E o Telecine tem as cinelistas maravilhosas. Eu consegui assistir todos os filmes do Fellini que tinha lá, que era um sonho que eu tinha, assim, bem feliniano. E eu pude ver isso no Telecine. Acho que o que falta melhorar, fora a interface do Prime Video, porque continua péssima. Eles têm muitos filmes bons, mas a gente não consegue ver esses filmes porque a interface ela prejudica. Então, melhore, queridos.
E o Disney Plus. Eu não me sinto muito atraída, entendeu? Pelo Disney Plus. Eu confesso que eu assinei, mas se eu assistir uns 3 filmes foi muito, entende? Porque acho que a interface não é atrativa e o que eles trazem de conteúdo é um conteúdo muito raso. Como eles compraram muitas outras produtoras, eles podiam investir nisso, né? É bom para quem gosta de filmes clássicos da Disney, que vai poder conferir O Cão e a Raposa, vai poder conferir a Operação Cupido original, então isso é legal. Mas patina no raso. Pamela, agora vamos fazer a prova dos 9. Tu gosta da Globoplay por causa do cinema brasileiro ou por causa do Big Brother? Cinema brasileiro e das novelas. Pronto, das novelas também, porque eu sou noveleira, entendeu? Eu gosto... vai, continua. Então eu posso assistir Meu Pedacinho de Chão, que, embora as pessoas critiquem, eu adoro. A direção de arte Meu Pedacinho de Chão foi a novela também responsável por trazer o Irandy Santos para a Globo, né? E as pessoas não lembram disso. Vou defender Meu Pedacinho de Chão. Fora outras novelas que eu gosto bastante e que tem lá no Globoplay. A Pamela acha que engana a gente. Maior cara de cacto aí fica com esse papo de que é cinema brasileiro, Irandy Santos. Papo. Eu não sou cacto, me respeite. Eu queria aproveitar... Camila, sua vez. A Pamela Oi. Só atrapalhando aqui um pouquinho, que vamos falar sobre a interface da Amazon. Eu também concordo com isso. Porque, tipo, acho que também em outros streams também tem, mas, por exemplo, quando você procura um filme, quando aparece sugeridos, você acessa o filme, aí tá lá, tipo, você só pode assistir se for pagar um adicional, que já tem outros provedores também junto. Tem vários títulos que me interessam da Paramount, só que não dá para assistir, tem que pagar um adicional. Eu acho que, não sei, deveria talvez ter uma sinalização melhor sobre isso, para não ficar tão misturado, assim. Acaba se... Nossa, eu quero muito ver um filme. Eu fui tentar ver Twin Peaks. Eu fui assistir essa série, reassistir. Aí eu fui lá ver, todo animado. Nossa, tem no stream. Aí eu cliquei, aí tá lá, adicional da Paramount. Aí, poxa vida, tudo bem. Eu, quando eu fui enganada, tentando assistir Normal People. Verdade. Eu não assisti essa série. Gente. Acho que é da Paramount. Não, Star Play. É isso, Star Play. Mas já que a gente está falando mal, só para terminar de falar mal, eu quero falar mal da HBO Go, porque tem muitos filmes clássicos bons na HBO Go, mas graças a Deus que a HBO Max chegou e a HBO Go vai ser descontinuada, porque era um serviço péssimo, assim, tanto em relação a... E olha que eu amo a HBO. Tanto em relação à interface, a busca de filmes e travamentos também dos filmes. Então, HBO Max, espero que você seja melhor. Camila, você, para encerrar essa rodada de streamings, que você já falou que gosta do Telecine Play. Camila Sim. Também é outra cacto, que eu sei que ela gosta. Deus o livre. E me fala então. Ai, meu Deus, eu vou ser cancelada. Mentira, porque eu gostava da Juliette. Agora o problema é tudo que envolve, né? E, enfim, eu fui pegando bode ao longo do programa. Mas... o melhor e o pior do streaming, além do Telecine Play que você já falou. O Telecine, enfim, o Telecine é maravilhoso, assim, ele realmente, acho que para quem quer estudar cinema, agora ele está com uma lista 125 anos do cinema e está dividindo por movimentos, né? Então, assim, tem inclusive os filmes dirigidos por mulheres, né? Assim, tem Lois Weber, né? Tem coisas assim bem das pioneiras do cinema, e aí a gente tem como a Pamela falou, tem Fellini, né? A gente tem Bergman, tem coisas assim que são básicas, mas que não tinham nos outros streamings, né? E tem Jacques Demy, né? Os musicais do Jacques Demy, maravilhoso. Tem Agni Varda, e tem os lançamentos, né? Eles trouxeram para cá o Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. Eles estão também lançando filmes nacionais, né? Que acho que o Três Verões foi lançado por eles, né? Sim. E então assim é muito legal. E tem Parasita, né? Tem os sucessos recentes, né? Os filmes das temporadas recentes de Oscar, né? Jojo Rabbit, enfim, estão no Telecine e eu sou muito fã, assim, adoro. Acho que realmente a questão da interface, não sei como é com as outras pessoas, mas o meu desloga muito fácil, assim, ele adora deslogar sozinho.
E aí é um saco, né? Você tem que ir lá colocar de novo, mas enfim. Tem muito faroeste, acho, para quem adora faroeste, assim, tem a trilogia dos dólares, tem coisa mais B também, e enfim, recomendo muito, e tem muita, se der cavucada aí, tem muito influenciador aí que tem pacote assim de 2 meses, 3 meses, né, assim, de graça e tal. E essa semana tá com sinal aberto, essa semana que o podcast está saindo, né? E a HBO, eu fico muito triste, porque realmente, assim, o conteúdo original HBO é maravilhoso, porém o aplicativo HBO Go, ele é horrível. Assim, trava muito também para mim, assim. O Mubi eu fiquei devastada, que eu assinei durante a pandemia, e ele travou muito para mim, assim, eu estava assistindo até o Los Silêncios, da Beatriz Sênia, e assim, foi uma prova de resistência do BBB para terminar de ver esse filme. E aí eu falei, depois de um tempo eu falei, tô pagando, assim, um monte de dor de cabeça, assim, mas quero tentar novamente, até porque eles colocaram versão... colocaram os filmes do Wong Kar-wai, né, assim, então queria muito poder assistir, mas tá complicado. E, assim, Disney Plus, assim, eu assisti o WandaVision numa conta alheia, né, assim, questões, assim, para pagar Disney Plus, assim, eu não quis pagar, assim, realmente não foi algo que me atraiu. Eu acho, assim, que a Marina Rodrigues, que tem o Instagram e o Twitter, o Simplificando Cinema, inclusive eu acho que ela participou de um podcast do Cine 7 ano passado. No início da pandemia. Sim, ela fala muito de questão de distribuição, de streaming e fala muito da problemática do Disney Plus no Brasil, assim, e eu me senti assim, eu realmente vi que era um streaming que para mim não valia a pena, assim, pelo que ele ofertava. Assim, eu tenho a maioria daqueles filmes, eu já tenho em DVD, né, assim, o que tem de conteúdo original, as séries da Marvel, realmente só o WandaVision eu assisti até o final, o Loki não gostei, e o outro lá, o Falcão Soldado Invernal, também acho que só vi um episódio, 2. Aquele ali é bom para dormir. Esse é bom para dormir. Não, eu queria assistir até o fim, porque Sebastian Stan, né? Assim, a gente, né? Qualquer oportunidade, estou ansiosíssima pela série dele com a Lily James sobre a história da Pamela Anderson nos anos 90. Assim, acho que estou atentíssima, que eu adoro uma fofoca nos 90. Mas assim, não rolou para mim o Disney Plus, e assim, estou atenta para o HBO Max para ver o que acontece, né? Vai ter programa da Angélica, descobri no dia da gravação desse podcast. Não sei se vocês viram que a Angélica saiu da Globo para ir para a HBO. Então, olha aí, produção nacional sendo incentivada, risos. E a gente vai ser chamado de cringe, hein? Por detonar o Disney Plus. Porque o pessoal que não é cringe deve adorar as séries, tipo High School Musical, The Series. Não, mas assim, eu cresci, né? Eu cresci com Disney, gente. Assim, primeiro contato cinefilia, assim, Bela Adormecida, para mim, é um dos filmes mais lindos já feitos, assim, visualmente mesmo. Inclusive, queria ver no cinema. Mas não me atraiu, assim. Mas se você gosta, assim, de fazer a maratona Violeta, High School Musical, parabéns. Assim, gente, eu assisto no Netflix a série do Luiz Miguel e a da Selena, sabe? Quem sou eu? Assisto e adoro. Então, e Globoplay, adoro por causa das novelas. Eu sou noveleira, novela antiga, e agora vai entrar as novelas mexicanas, assim. Obrigada, foi tudo, parabéns, vou ver a Usurpadora pela 50ª vez, e enfim, muito feliz com o Globoplay. Dá umas travadas? Dá, né? Mas é legal também que tem esses clássicos do cinema brasileiro, tem Coutinho, tem Memórias do Cárcere, tem muita coisa assim que também é ligada ao Canal Brasil, né? Como tem Canal Brasil, né? Acaba auxiliando, e tem umas coisinhas ali. O negócio é que o catálogo de filmes dele tem uma divisão meio complicada, assim, você tem que cavocar para achar também, né? Sim. Assim como o Prime Video. Assim, Prime Video, o filme chega, você nem sabe que chegou, né?
assim, mas enfim, complicado. Mas Prime Video eu só assino mesmo porque é R$ 9,90, porque realmente não tem me atraído tanto, não. Assim, os filmes são bons, mas assim, é tão ruim de procurar. Gente, nós estamos chegando perto já do fim. Antes de terminar, a gente continua nessa sessão dicas, o que vocês curtiram. Quero agradecer, então eu já vou agradecer e já peço para vocês falarem. Lucas, brigadão, seja bem-vindo ao Cine 7, prazer mesmo tê-lo conosco. Vou te perturbar bastante esses próximos tempos e tal, mas me fala uma coisa, para fechar, me diz aí, dois filmes que você recomenda, onde é que as pessoas podem encontrar e por que você está recomendando essas produções? Então, o primeiro filme que eu vou indicar é Merry Christmas, Mr. Lawrence, que eu assisti no MUBI, né, no finalzinho do ano passado, na época do Natal. Apesar desse título ter alusão ao Natal, um filme não se passa assim, não tem tanta coisa sobre o Natal, é mais sobre um prisioneiro, que é interpretado por David Bowie, que ele está num acampamento japonês, e é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. E é interessante ver o clima de tensão entre eles, entre o personagem de David Bowie com o personagem que é o Fury, que é o que está comandando esse acampamento japonês. E é legal ver como o David Bowie consegue ficar tensionando cada vez mais. E a gente percebe, assim, pelo menos na minha análise, que tem uma certa leve de atração, sabe? Pelo diferente, pelo desconhecido, porque o David Bowie é um cara branco, ele tem olhos claros, ele é loiro no filme também, ele está loiro no filme. E já é diferente de todo o ambiente que o coronel está vivenciando. Ele nasceu lá na parte do Japão e tudo. E a tensão entre eles vai até o final, assim. E o clímax que chega é surpreendente. Eu gostei muito e eu acho que é um dos filmes assim que é interessante para a gente ver no Natal um filme diferente, assim, sem ser aquelas comédias românticas, assim. Eu indicaria ele para um filme natalino, assim, talvez. Só repete para mim o nome do filme, por favor. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Sabe como é que é o nome do título em português? É totalmente diferente, não lembro agora. É Fúrio, em nome da honra. É isso. Em nome da honra, exatamente. Títulos brasileiros. Mas a trilha sonora dele é muito boa. E não tem dedo do David Bowie no filme, mas a trilha sonora. Mas é muito impactante. Eu me apaixonei já pelo trailer do filme. Eu fiquei interessado em assistir por conta da montagem que foi o trailer. Eu assisti o filme e gostei. É bem bacana. Eu indicaria esse filme para quem quer assistir. O segundo filme eu não cheguei a assistir no streaming, né? Eu assisti em DVD. Mas eu indicaria também porque trata muito sobre a questão das pessoas superarem os traumas. Eu acho que isso é muito interessante para a gente ver agora. Hiroshima Meu Amor, né, que é o do Alan René. E ele trata sobre um casal que está se conhecendo, é uma atriz francesa e um arquiteto japonês. Essa atriz francesa ela está vindo com uma equipe de cinema para fazer um documentário lá no Japão sobre a bomba atômica que teve, né, em Hiroshima, que é o nome do título. E é um filme curto, não é um filme tão longo assim, apesar de ser um filme clássico, assim, ele consegue te envolver, porque muitas pessoas talvez não possam se conectar com filmes clássicos, filmes antigos, assim. Mas eu acho que ele é muito atual por conta dessa superação do trauma, porque todos os personagens, os dois, né, os principais, o casal, e fora os outros personagens que aparecem também durante o filme, estão sofrendo por traumas. Ela por um trauma na Segunda Guerra Mundial, que ela morava numa região que sofreu, né, ataques bélicos, e Hiroshima, né, que é onde está passando a gravação do documentário que ela está participando. E é legal porque tem uma jogada muito interessante de passado, presente e que são também cenas reais de Hiroshima, nos ataques de Hiroshima, porque no começo do filme parece uma cena de documentário, parece que você está assistindo um documentário. E ele vai contando, mostrando as cenas com relatos das pessoas, né, que vivenciaram isso. E depois aparece o casal abraçado. No começo do filme, isso não é spoiler, não. Aparece o casal abraçado em cima de várias cinzas. E é legal toda essa ideia do começo do filme até o final, porque eles realmente estão tipo, renascendo das cinzas, assim. É legal, eu acho que é uma outra indicação também que vale a pena as pessoas assistirem agora. A atriz do filme é Emanuele Rivard, conhecida pelo público atual
por ter sido derrotada pela Jennifer Lawrence e aí causar essa revolta até hoje do meio cinéfilo que tem A segunda trauma. Fernanda Montenegro. Exatamente. Camila, então, você, 2 dicas, eu te agradeço muitíssimo. O podcast está chegando aí dos Dawson's Creek, vai ser mais sucesso, então te agradeço muitíssimo. Obrigado por insistir nos podcasts do Cine7. Obrigada por me aguentar, né? Atrasando o texto há 5 anos, 6 anos, sei lá. Mas, enfim, na verdade, eu resolvi dar a dica. Eu ia falar do Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, mas eu acho que quem ouviu Biscoiteiras me ouviu falando desse filme todos os dias, assim, em todo episódio. Mas eu resolvi falar de séries que eu vi nesse período e que eu gostei muito. Eu amei Succession, não tinha visto, assim, antes da pandemia, não tinha visto a primeira temporada, né? Eu vi ano passado, no fim do ano, e tô aguardando a 3ª temporada, assim, atentíssima. Eu amo Succession, é aquela coisa assim, personagens detestáveis, em nível HBO, que a HBO consegue fazer como ninguém, né? Tony Soprano está aí para contar a história. E é uma história assim, de uma família muito rica, que é detentora dos meios de comunicação, né? Assim, tem influência na política, tem influência na comunicação, tem influência em vários pontos ali, e tá uma guerra interna ali sobre quem vai ser o herdeiro, né? Porque o patriarca, no início, assim, parece que ele vai morrer, ele é dado como morto, inclusive, em algum momento. Não é spoiler, porque isso aí é o primeiro ou o segundo episódio, assim, enfim, acontece muita coisa depois. E, assim, para quem está assistindo a CPI, tem momentos, assim, que, assim, é impressionante. Inclusive, assim, os últimos acontecimentos da CPI, assim, lembram muito Succession. E aí é da HBO, né? Outra série da HBO que eu vi recentemente, que eu amei muito, foi Mare of Easttown, que eu acho que vai ser a queridinha do Emmy esse ano, né? Uma das queridinhas do Emmy, com a Kate Winslet, que é uma série sobre uma detetive numa cidadezinha norte-americana, né? Ela está solucionando um crime que pode ter ou não relação com outro crime, né? Que ocorreu também. E aí a gente percebe assim que o crime nem é o mais importante da história, o mais importante é o que está acontecendo ali com aquelas pessoas. É uma cidade que todo mundo se conhece. Para quem viu aquela série que a Kate Winslet fez há alguns anos na HBO também, o Mildred Pierce, é uma reunião dela com Guy Pearce, e é legal porque ele faz o personagem que as atrizes mulheres geralmente fazem, né? Que é o interesse amoroso sem nenhum desenvolvimento. Assim, só tá lá para ser bonito. Enfim, eu pelo menos acho ele bonito. Mas, enfim, é bem denso, assim, cada episódio você fica... acho que para quem gostou de True Detective, eu não vi Broadchurch, mas muita gente diz assim que tem uma vibe parecida, né? Tem The Killing também, essas séries de suspense policial, em que a vida pessoal dos personagens que estão investigando aquele mistério meio que se entrelaça com o que está acontecendo. Assim, é maravilhoso. A Kate Winslet é uma das melhores atuações dela, o que já é muito, porque ela é sempre maravilhosa, né? Até quando ela tá fazendo umas farofas, assim, para ganhar dinheiro, se bem que, né, o filme do detergente lá, coitada. Mas, enfim. E só para dar uma terceira dica, que é falando de HBO Max, é uma série que eu vi, aí, entre parênteses, eu vi daquela maneira que a gente assiste, né? Mas que tá na HBO Max, que é The Flight Attendant, que acho que é uma série que também vai bombar muito no Emmy, né? Ela foi reconhecida também no início do ano nas premiações, na Globo de Ouro e tal. Globo de Ouro que não sabe nem se vai mais existir, né? Mas enfim, que é uma série que me surpreendeu muito, porque mostra assim que tem atrizes assim que não são, que tem muito talento para mostrar, mas assim às vezes não tem o papel à altura. E no caso é a Kaley Cuoco, que fez por muitos anos o Big Bang Theory, né? E ela tá muito bem na série. Ela é uma série meio farofa, é de crime também, mas ela é meio farofona, assim, é uma coisa assim, Big Little Lies, assim, mas se fosse escrita por um roteirista meio que de Dawson's Creek, assim. E se eu não me engano, inclusive Mas ela faz uma aeromoça que acorda um belo dia, assim, de ressaca e vê que o cara com quem ela dormiu na noite anterior tá morto, tá com a garganta
estourada, cortada, e ela não lembra o que aconteceu, e aí entra FBI na história, né, FBI, e muita coisa, porque esse crime aconteceu em Bangkok, em solo internacional, e ela era uma aeromoça, né? Enfim, é muito legal, assim, por incrível que pareça, é divertida a série. Eu acho que tem até a segunda temporada já anunciada, e acho que é aquela série, assim, que se for colocada de uma forma estratégica no streaming, assim, de forma a todo mundo ver que ela existe, vai ser um sucesso. Assim como eu defendo que aquele filme Palm Springs, se ele tivesse sido lançado na Netflix, eu acho que ele teria estourado no Brasil, porque é perfeito para estourar, assim, no streaming, mas não rolou ainda, né? Filme que eu adorei, inclusive, também, na pandemia. Valeu, Camila. Brigadão. Essa série da Kate Winslet, eu vou deixar também link na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube, porque já tem crítica lá no site. Por fim, Pamela, obrigado por participar. Você que está super ocupada, é podcast, é livro, um monte de coisa. Obrigado, então. E, por favor, as suas dicas. Eu que agradeço pelo convite, né? Sempre um prazer estar por aqui. A minha primeira dica, como eu falei que eu assisti muita coisa do Fellini, muito cinema italiano, mas eu não vou indicar Fellini, eu vou indicar o Rossellini. Mas faz essa introdução, a gente já está esperando que eu doce vida e tudo mais, aí não vou falar do Fellini, não vou falar. Não, eu vou deixar assim, vou poupar as pessoas de ficarem ali 3 horas na frente da televisão, tendo que pausar, para o Pablo Vilaça não vir cancelar esse podcast. A minha indicação é o Roma Cidade Aberta. Na atual situação que a gente vive aqui no Brasil, eu acho que esse é um filme que ele fala muito com a gente, ele fala muito da gente se posicionar, da gente manter a nossa dignidade, independente do que a gente esteja vivendo, independente da gente ter um governo aí que vai, não vai, de pessoas que fazem nuvem de fumaça para ocultar o que realmente está acontecendo. E eu acho que o Roma Cidade Aberta ele é um convite para a gente se posicionar, para a gente se manter são em meio a tudo isso, por meio desses personagens tão incríveis que o neorrealismo italiano ele traz para a gente. Ele está disponível lá no Telecine, então assistam o Telecine, patrocina o Cine 7. Beleza, então é só esse ou tem mais? A minha segunda indicação seria o Em Busca de Fellini. Não é um filme do Fellini, mas eu acho que é tipo a minha cara, porque a personagem central ela assiste os filmes do Fellini e ela decide que ela está apaixonada por Fellini. E ela vai para a Itália em busca de um amor que seja como Fellini. Então, é um filme leve. Assim como eu indiquei um filme para você ter a sua consciência política, eu indico aqui um filme mais leve, né? Mas que também traz a Itália aí como pano de fundo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu amo a Itália. Então, é isso. E ele está disponível no Loki. Aproveita que o euro está baixando, está 5,87, já teve 6,30, olha, já está menos pior. Imagina, menos pior, mas está melhor. Então é isso, gente. Eu agradeço a todos vocês. Volto a dizer, aqui no canal do YouTube do Cine 7 você pode nos ver, pode ver a gente aqui nesse podcast, sempre às quartas-feiras, 19 horas, horário de Brasília. Além, é claro, do Spotify, Deezer, SoundCloud, as principais plataformas do gênero. Próximo episódio, a gente estava aqui falando de Fellini, séries da HBO e tal, o MUBI, vai ser Velozes e Furiosos, então a gente vai falar dos 9 episódios, não vamos falar de cada filme, né, porque os filmes são meio parecidos, mas a gente vai escolher aqui qual a maior loucura que a gente já viu, qual é a maior insanidade, qual é o melhor personagem, qual foi o carro que a gente gostaria de comprar daqueles todos, qual o pior filme. Enfim, vai ser bem blockbuster, então é isso. Obrigado a todos, desejo a todos vocês a vacina logo, beijos científicos e fora Bolsonaro, até a próxima, tchau.